Olá, gente. Boa tarde mais uma vez. Tô entrando aqui agora por outro aparelho. Vamos ver se melhora. Vão entrando aqui. Vou aguardar só a doutora Renata entrar. Pronto, ela já chegou aqui, já vou chamar ela. Melhorou? Pronto, gente. Mudei de aparelho aqui. Então, que bom, né? Que vocês agora estão conseguindo me ver e me ouvir bem. E já aceitei ela aqui para entrar. Só esperar a Renata aparecer. Então, a gente estava. Pronto, tá me ouvindo aí, Renata? Certinho, tudo certinho. Pronto, que ótimo. A gente estava pontuando sobre a importância da equipe multidisciplinar, né? Porque a mãe, acho que é uma mãe, né? Acredito que seja uma mãe, que perguntou por que a criança regride mesmo tendo esse acompanhamento multidisciplinar. E aí você pontuou que existe mesmo, dentro da literatura, uma regressão já esperada num determinado nível de idade, certo? Mas aí é importante também a gente pontuar que, primeiro, a gente precisa entender se essa equipe está bem entrosada no atendimento dessa criança, porque o atendimento multidisciplinar, eles precisam estar conversando ali entre si. Não adianta você, o meu filho faz fono, faz psico, faz musicoterapia, faz não sei o que, faz não sei o que, mas cada um faz do seu jeito. As pessoas não estão ali engajadas em buscar qual é o melhor realmente tratamento para aquela criança, para aquele caso, porque cada caso é um caso, né? Cada criança é uma. E a gente deixa isso muito claro, que é por isso que se descreve, né? É transtorno do espectro, porque ninguém é igual a ninguém. Assim como nós não somos, os autistas também não são. Então, você pode encontrar um autista nível de suporte um aqui e outro ali, e eles não serão iguais, não apresentarão as mesmas características. Então, é importante essa avaliação, se a equipe está engajada, como ela falou também, né? A doutora Renata pontuou, se existe alguma comorbidade aí por trás do TEA que pode estar dificultando, né? Atrapalhando esse processo de aprendizagem e de desenvolvimento das habilidades necessárias para essa criança, certo? Infelizmente, a equipe não se preocupa em fazer o PTS. É complicado, né? Então, assim, se você já identifica algumas coisas em relação à equipe, talvez seja interessante você tentar se reunir com essa equipe, entender como é que eles estão trabalhando junto. Lógico, a gente não está aqui, a gente tem ideia, né, de quem é a equipe, de como é que funciona. É só uma coisa que a gente precisa avaliar, precisa pensar. Pode ser algo relacionado a isso, uma falta de entrosamento entre a própria equipe, mas também tem um ponto, que é a questão do vínculo. O quanto essa criança está vinculada a esses profissionais, porque isso é essencial. Recentemente saiu até uma matéria que eu li, que acho, não sei se era, não lembro agora qual era o órgão, sei lá, mas que reconhecia a importância do vínculo da criança com o profissional para manutenção, por exemplo, naquele determinado lugar. Que às vezes tem essa questão, né? Vai ter que mudar de clínica e não sei o quê. E a importância do vínculo, ela é essencial, principalmente para o autista que tem dificuldade com a quebra de rotina. Então, quando ele vinculou, ele já criou aquele apego, aquela situação ali com aqueles profissionais, ele se sente confortável, confia naquela equipe e de repente as coisas, né, começam a andar de uma outra forma, é importante a gente estar atento a esses detalhes. É uma motivação maior. Eu também queria pontuar o seguinte, é interessante ter orientação parental. Quando ela falou, né, então, o que é interessante? Além do acompanhamento multidisciplinar, né, a gente ter um treinamento parental. Então, que os pais procurem cursos ou se informem de como podem melhorar a dinâmica familiar e essa dinâmica ser favorável para a melhora das habilidades do filho ou da filha que tem um transtorno do espectro autista, né? Porque na literatura, a participação parental é muito importante para a melhora. A gente tem aí
na internet muitos cursos, né, de pessoas sérias que treinam, fazem treinamento parental e até presencial também. Então isso é muito importante que se procure, né, conhecer muito bem sobre o transtorno, se informar, fazer esses cursos, porque a gente tem cursos até direcionados para comportamentos negativos mesmo. Então isso é Sim, super interessante, favorece muito a melhora das habilidades da criança. sim. E já entrando aqui, né, falando um pouco sobre a aba, que é uma das temáticas aqui também, assim, a questão da orientação, ela já faz parte, aliás, ela já tem que vir fazendo parte do nosso processo enquanto profissional. Porque os pais, eles estão ali confiando o bem mais precioso deles nas nossas mãos. Então, assim, às vezes é o mínimo que a gente pode fazer. Você tem garantia que o pai e a mãe vai seguir o que você está orientando? Não. Você não tem nenhuma garantia. Mas faz parte do nosso papel tentar orientar o máximo possível esses pais. Olha, tenta agir assim, faz dessa forma. Na aba, por exemplo, o que é a aba? Análise do comportamento aplicada. É uma ciência cujo objeto de estudo é o comportamento humano. E ela é aplicada em casos, por exemplo, é muito divulgada, né, em casos de autismo, mas ela não precisa necessariamente só ser utilizada em autismo, porque ela tem eficiência também com outras questões, como a própria Renata falou, questões aí comportamentais, né? Que ela até falou sobre essas questões de cursos que ajudam com manejos comportamentais. Então, é importante entender que na aba, a pessoa aprende, por exemplo, o manejo de comportamentos de problemas, ensino de habilidades, atividades de vida diária. O que são atividades de vida diária, Milena? A criança aprender a se alimentar sozinha, escovar os dentes, tomar banho, ganhar autonomia, se desenvolver verdadeiramente. Então, algo que uma mãe aí pontuou, a criança regrediu, por exemplo, sei lá, do nível 2 para o nível 3, algo, né? Existe a possibilidade de, com a intervenção necessária, essa criança, ela saia do nível 3, me corrija se eu estiver errada, Renata. Ela sai, por exemplo, ali, né, naquele nível 3 de suporte para o nível 2, porque ela está tendo intervenção. E a intervenção no ABA, ela é intensiva. Por que eu trouxe o ABA agora, quando a gente está falando dos pais? Porque ela se estende aos pais. A intervenção com a criança, ela não acaba na clínica. Quando ele sai da sala da psicóloga ou quando ele sai da sala do psicopedagogo. Não, a intervenção ali é uma parte do processo. Em casa, continua. Entende? Então, é por isso que é importante. Mais uma coisa que a gente estava falando ontem, né, Renata? Que eu acho que é tão válido a gente trazer isso. E a aba é importante, ela é extremamente indicada, porque ela é cientificamente comprovada como uma técnica eficiente para ser utilizada no caso dos autistas, que é o nosso tema central aqui. Mas uma coisa que a Renata falou ontem é muito importante vocês não se assustarem. Né? Os pais não se assustarem achando que se o meu filho não tiver acesso à aba, então ele não vai ter acesso ao tratamento. E a realidade não é essa, né? Você quer falar um pouco sobre isso, Renata? O que o ABA é? Então, o ABA, cientificamente, é o melhor método de intervenção que tem resultados excelentes para o transtorno do espectro autista, cientificamente. A gente sabe também que o ABA é uma ciência que, para ter acesso no Brasil, é oneroso, tá? Porque envolve uma gama de profissionais especializados e um tempo de horas muito grande. Então, é oneroso, se você for pagar é oneroso, e o acesso também é difícil. Então, claro que a gente não vai deixar de falar que é a melhor opção cientificamente para o transtorno do espectro autista. Mas não quer dizer que se seu filho não fizer aba, ele não vai obter melhoras, né, nas suas habilidades. Para não gerar, o objetivo aqui não é gerar um desespero em massa, não é isso, porque não é assim que funciona, tá? Então, se o seu filho está fazendo acompanhamento terapêutico e há melhora das habilidades, tudo bem, né? Então, assim, muito mais, a técnica é interessante, mas também tem a ver a empatia, o vínculo da criança com os terapeutas, uma vez que a gente sabe que o acesso é difícil.
certo? Então, isso é uma coisa importante, tá? E uma coisa interessante do ABA é que a gente analisa realmente, né, quem se propõe a fazer o curso e fica habilitado, ele vai analisar o comportamento do seu filho ou da sua filha. Então, qual é o objetivo? Se a gente puder minimizar o comportamento negativo que aquela criança ou aquele indivíduo apresenta. Então, eu vou analisar qual o cenário, se tem alguma circunstância, ou algum evento, ou algum estressor que promova o comportamento negativo. O que a gente vai fazer com a consequência? Como é que funciona essa consequência desse comportamento? Então, isso é avaliado e aí é criado estratégias para tentar minimizar isso e tornar aquele indivíduo, né, mais apto a viver em sociedade, a conseguir expressar suas emoções da melhor forma, a desenvolver suas habilidades, né, de ser mais autônomo nas atividades de vida diária. Então, esse é o objetivo. Então, claro, se a gente também tiver profissionais interessados, né, em auxiliar seu filho que não fazem o ABA, isso também pode ocorrer, gente. Tá? É importante que as pessoas saibam, né, que para aplicar o ABA, para ser um aplicador ABA, você não precisa necessariamente ter curso superior, nem nada do tipo. Você pode fazer um curso para se tornar um aplicador. Existem cursos específicos, né, para trabalhar, por exemplo, como AT, como acompanhante terapêutico, e existem cursos também que são voltados para os pais, porque às vezes eles não vão ter esse recurso, né, de levar uma criança para uma clínica onde ela vai ter todo esse suporte da equipe multidisciplinar, do acompanhante terapêutico, seja ele em casa ou na escola. E às vezes o único recurso que o pai ou a mãe vai ter, o responsável ali vai ter, é o acesso àquele curso para ele mesmo conseguir colocar em prática os critérios do ABA. O que a Renata falou agora sobre essa questão de resposta, comportamento e consequência, a gente chama de análise funcional do comportamento. Essa análise funcional, ela é o princípio, né? Ela é basicamente o princípio assim, de todas as coisas para a gente iniciar uma intervenção em ABA, ou eu vou usar em ABA porque isso é um princípio da ABA, mas outros profissionais, por exemplo, que têm um mínimo, né, de conhecimento da análise do comportamento, também podem se basear nessa análise funcional para poder criar uma intervenção para o seu paciente. O que a gente tem que levar em consideração? Primeira coisa é o ambiente. O que aconteceu? Que a gente chama de antecedente. O que aconteceu? Onde é que essa criança estava? O que estava acontecendo naquele momento? Vou dar um exemplo. A criança está na escola. Está lá. O antecedente, a criança está na escola e vamos supor que alguém pediu para a criança fazer uma atividade. A professora chamou a criança para fazer atividade. A criança simplesmente corre da sala, ou se esconde, vai para debaixo da mesa, ou ela começa a se jogar no chão. Isso a gente chama de resposta, que é o comportamento. Qual vai ser a consequência disso? Uma consequência, é muito importante que vocês entendam que uma consequência nem sempre é algo negativo. Vão pegar essa criança e colocar essa criança de castigo. Vão pegar essa criança e vão fazer... Não. O que aconteceu? A consequência é o que aconteceu depois do comportamento. Ou seja, antecedente, onde essa criança estava, qual foi o evento que ocorreu. Fulaninho estava na escola na hora da atividade. Ele não quis fazer a atividade porque ele não quis, o comportamento dele foi de se esconder embaixo da mesa. Qual foi a consequência? O que aconteceu imediatamente após esse comportamento? A gente pode dizer que a professora foi lá, retirou ele debaixo da mesa. A gente pode dizer, por exemplo, que a professora disse assim para ele, não, você não precisa mais fazer atividade. Porque ela percebeu que ele se escondeu, ou que ele chorou, se jogou no chão. A partir do momento que a professora diz assim para ele, você não precisa mais fazer atividade, ela está fazendo o quê? Ela está reforçando o comportamento dele de fugir da atividade. Então, todas as vezes que sugerirem para ele uma atividade que ele não quer fazer, ele vai se jogar no chão, ele vai se esconder embaixo da mesa, porque o comportamento dele foi reforçado. Ele não queria fazer e ele conseguiu. Entende? Mas isso eu sei que é uma coisinha um pouquinho mais complexa, né, para entender, só para ter uma base. Porque a partir dessa análise funcional, a gente vai entendendo. Ou seja, eu sei que fulaninho, quando tem que fazer uma atividade, ele já fica mais irritado, ele já apresenta um comportamento de fuga. Então, eu vou me antecipar a isso. Eu vou criar estratégias para que aquele comportamento não venha a ocorrer. Eu posso mudar a minha estratégia. Não vou falar, vem, senta aqui, faz atividade. Vou tentar pegar de uma forma mais lúdica, fazer de
sugerir outra coisa. E aí a gente vai começando a trabalhar esses comportamentos inadequados que a doutora Renata falou. Gente, já tem muita pergunta aqui. Doutora, mesmo não tendo... Peraí. Um diagnóstico, como podemos identificar o autista? Quais são os sinais clínicos que ela está perguntando? Anunciação 43. Quando a gente fala de transtorno do espectro autista, a gente vai falar que o indivíduo tem um déficit na comunicação e na interação social, tá? Então, é aquele indivíduo que se comunica muitas vezes, mas não sabe expressar seus sentimentos, fazer recontos, por exemplo, do que aconteceu no dia. Então, a comunicação verbal vai desde a ausência de fala, a fala em eco, que a gente chama de ecolalia, até uma fala com comunicação presente, né? Porque eu posso falar e ninguém entender nada. A comunicação, eu só quero pontuar que ela só ocorre quando o outro entende o que eu estou falando. Então, o receptor tem que entender o que eu falo para haver comunicação. Então, quando a gente fala de déficit na linguagem, né, verbal, vai desde uma fala ausente, que pode ocorrer, uma fala ecolálica e uma fala com comunicação presente. Então, há um déficit na comunicação de alguma forma, tá? Então, a gente tem também uma dificuldade na interação social. Muitas vezes não é que a criança não consiga interagir, é que ela falha, ela não consegue chegar, ou ela chega de forma brusca, ou ela também prefere ficar brincando só e não procura pares para se relacionar, tá? Isso é uma das características. Outra característica é a presença de quê? De um comportamento repetitivo, de rituais, de manias, de uma inflexibilidade do comportamento, ou seja, meu limiar à frustração é muito baixo. Então, se eu tiver alguma negativa, eu vou reagir de forma mais amplificada, né? Eu vou ter dificuldade de compreender que aquilo não é para ocorrer. Então, essa inflexibilidade, esse padrão de comportamento repetitivo, que tem várias maneiras, que pode ser correr de um lado para o outro, girar em torno de si, fazer movimentos com as mãozinhas, pular, né? Então, você vai ter um comportamento diferenciado com um prejuízo importante na comunicação e na interação social. Então, esses são os sinais clínicos mais comuns. E, claro, como você tem metas de comportamento para cada idade, então, sempre esse indivíduo vai ter um atraso, um delay, né, das suas habilidades sociais e comunicativas para a idade. Isso que a Renata pontuou é muito importante de estar sendo observado, né? Porque hoje a gente fala um pouco mais sobre autismo, mas ainda existe muita desinformação, muito desconhecimento, e tem muita coisa ainda cada criança tem o seu tempo. É claro, todo ser humano, cada um é um indivíduo único. Mas existem, como a Renata falou, marcos do desenvolvimento. O que são esses marcos do desenvolvimento? A partir de determinada idade, espera-se que a criança se comporte de forma X. Por exemplo, um bebê. Já é possível notar num bebê? É possível notar num bebê sinais de autismo. Por exemplo, uma criança que não faz contato visual enquanto está mamando, por exemplo, né? Criança que não estica ali, ó, o bracinho para pegar as coisas, o sorriso, a ausência de sorriso social. Existem inúmeras características que a gente pode já começar a observar desde pequenininho. E é importante, de essencial, na verdade, importância vocês buscarem um suporte profissional. Porque às vezes a gente vai e fala, não, mas fulaninho disse isso, mas ciclaninho disse aquilo. Gente, busquem auxílio profissional antes de permitir ou vocês mesmos quererem taxar o filho de vocês disso ou daquilo. Seja de autista, TDAH ou de qualquer outra coisa. Até porque, como a Renata falou, a análise ela é clínica. E ela não é feita de uma hora para outra. A gente leva em consideração uma série de coisas. A entrevista com os pais, então acho que é muito importante os pais serem muito sinceros, né, Renata? Na entrevista. É essencial, porque o que a gente precisa pensar sempre é no melhor para a criança. Então, por exemplo, se os pais chegam para mim, ou os pais chegam para a Renata, numa entrevista, numa anamnese, e eu pergunto, o seu filho apresentou perda na fala, por exemplo, que é um sinal de autismo regresso, quando a criança desenvolve habilidades e depois ela apresenta uma certa perda. Aí a pessoa diz para mim que não, mas a criança apresentou. Ela está omitindo um fato importante, entende? Então,
é necessário que tenha essa confiança também no profissional que você está buscando para atender o seu filho, observar as características. Eu sei que não é fácil, a gente entende, eu sou mãe, Renata é mãe, a gente entende que não é fácil receber um diagnóstico para o filho, seja ele qual for, seja qual o diagnóstico for. Por quê? Existe o processo, e já que estamos falando sobre isso, eu acho muito válido a gente falar sobre o processo do luto que existe quando você recebe o diagnóstico. Porque existe mesmo todo esse processo da negação, do não aceitar, do não entender, do não compreender. Por que comigo? Né? Por que com meu filho? Por que com a minha filha? Mas eu acho que o diagnóstico ele pode ter duas funções na vida de uma pessoa. Ou ela te aprisiona, ou ela te liberta. Ou ele te aprisiona, ou ele te liberta. Ele te aprisiona quando você não aceita, quando você não entende, ou quando você se agarra a isso como se você fosse o diagnóstico. Ou, por exemplo, meu filho é autista, pronto, vou botar ele aqui numa redoma de vidro, ninguém toca nele, ninguém mexe, ninguém vai fazer nada. Ah, isso aprisiona. Agora, se torna libertador quando você entende. Tudo bem, o meu filho tem o diagnóstico X e existe tratamento e intervenção para isso. Então, eu vou buscar aquilo que o meu filho precisa para que ele possa se desenvolver com autonomia e ter qualidade de vida como qualquer outra pessoa. Porque é possível, é necessário. Acho que é muito importante até falar sobre isso, né, Renata? Deixar claro que um diagnóstico de autismo não está definindo o que a pessoa vai ser na vida dela. Por isso que é importante a gente, a partir do momento que a gente reconhece o pai, mãe responsável, cuidador, algum atraso na comunicação, na interação, um padrão de comportamento diferente, a gente já procurar uma avaliação médica, né, de um especialista, para que seja encaminhado, né, a criança para a terapia o mais precoce possível, tá? Teve uma pergunta aqui de uma mãe que ela perguntou o seguinte: a seletividade alimentar, como é que funciona o tratamento? Né, Mileninha? A existência... Olha, então, eu queria contar o seguinte, da clínica, gente. Existem as alterações sensoriais que também estão como pontos a serem preenchidos pelo transtorno do espectro autista no DSM-5. Então, você pode ter hipo ou hiperreatividade dos sentidos em si. Então, tem crianças, por exemplo, que determinados sons ou sons altos, elas tampam os ouvidos. Tem odores, muitas vezes que as crianças elas têm uma aversão, que elas não conseguem explicar. Quando a gente fala de hipo ou hiperreatividade, é uma reação que ela é neurológica, ela é visceral. Não é uma opção que a criança... opta por não querer ouvir ou não querer comer, né? Estou falando de uma coisa que é neurológica. A gente fala de uma sinapse que não foi adequada, que essa criança já nasceu com uma sinapse inadequada, e aí promove essa reação aversiva. Então, você pode ter de tato, de pegar, de paladar, da alimentação, do olfato, o auditivo, então tem essa hiperrepetitividade. Seletividade alimentar, a gente, né, caracteriza como se uma criança tivesse aversão a determinados alimentos, texturas, cores, né, as opta por determinadas cores. O tratamento, uma das indicações seria, né, a terapia ABA, né, que ela é mais completa, porque a gente vai avaliar o comportamento, se tem algum evento, se tem algum parente que também tem um comportamento semelhante, se isso é aprendido ou se isso faz parte do transtorno mesmo, o que fazem para conseguir induzir essa criança, de repente, tentar provar outros alimentos. Mas diga aí, Mileninha, o tratamento aí. Olha, no caso da seletividade alimentar, acho que ela perguntou sobre a questão dos profissionais, né? Isso. Eu vou pontuar aqui o que eu sei sobre o pessoal da nutrição, né? E eu sei também que as fonos maravilhosas, eu sei que lá na Clínica Munduteia existe uma fono maravilhosa, a Débora, que ela é especialista na área de seletividade alimentar, e ela faz sucesso com as crianças e com as famílias das crianças, porque ela consegue auxiliar nesse processo. Alguns pais, realmente, de crianças autistas acabam passando por esse sofrimento porque os filhos não querem comer, não aceitam determinados alimentos, né?
Tem crianças, por exemplo, que só vão querer comidas líquidas, pastosas. Tem crianças que só vai querer uma comida de determinada cor, só quer o suco se for amarelo, não come fruta, não come isso, não come aquilo. Então, é de essencial importância a intervenção de um profissional qualificado em seletividade alimentar para estar ajudando essas crianças a se desenvolverem nessa área. Como ela disse, lógico, tudo engloba muitas vezes uma questão comportamental, às vezes é necessário a atuação de outros profissionais para estar auxiliando nisso aí, mas é muito importante realmente entender que trabalhar a seletividade alimentar em uma criança autista é de extrema necessidade, é extremamente importante. Até porque a alimentação é vida, né, gente? A alimentação é saúde, é necessário. Então, quando pai, a mãe identifica que aquela criança está apresentando ali já aquela característica, porque todo mundo tem uma comida que não gosta de comer, né? Todo mundo aqui tem as suas coisinhas, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas é importante se você percebe que aí entra também, deixa eu até pontuar isso, que entra também a questão do apego, do que a Renata falou, aquela coisa do repetitivo, da rotina. Eu só quero comer a mesma coisa, eu só quero comer macarrão com salsicha, eu só quero comer biscoito, não sei o que lá. Então, a criança, no caso, ela acaba perdendo de ingerir outros nutrientes. Então, você identificou isso, já leva o seu filho para buscar um apoio, uma avaliação profissional para identificar se é um caso de seletividade alimentar e o que pode ser feito a respeito disso. Eu acho Além disso, também tem flexibilidade, né? Que a gente nota também no paciente. Então, ele tem dificuldade de aceitar o novo. Então, eu não consigo provar um alimento novo, tenho muita dificuldade. Então, essa inflexibilidade, aí já entra um outro profissional, que seria o psicólogo, para ajudar essa criança a superar um pouco mais essa inflexibilidade e tentar provar coisas novas, né? E essas características das alterações sensoriais, elas são variáveis, tá? Não é todos que têm seletividade, todos não vão andar na ponta do pé, todos não vão ter aversão auditiva a sons altos, por exemplo, né? A gente chama de heterogeneidade fenotípica no TEA, ou seja, dentro do mesmo espectro, você vai ter características, os marcos, os sintomas alvos vão ter, mas as características, as alterações sensoriais podem variar em intensidade de paciente para paciente. Por isso que o tratamento é individualizado. Aí você fala, mas vai fazer o quê? Não é assim, não é que vai fazer o quê? A gente tem que avaliar o paciente, como é a dinâmica familiar. Tem comorbidade junto com o autismo? A partir daí, a gente pode criar estratégias de tratamento e ver o que é. Ainda tem que ver como é que ele responde a determinada estratégia. A gente modifica então a estratégia, se aquela estratégia não deu certo. Então, é muito difícil e é muito singular. Não é tão fácil assim. Isso, é algo realmente muito particular, muito único, né? Eu acho que essa é muito mesmo uma palavra, assim, é muito único. Eu atuei como acompanhante terapêutica de 2 crianças, ao mesmo tempo, com o mesmo nível de suporte, ambas nível de suporte 2. Uma verbalizava de uma forma um pouco mais funcional, ainda tinha um déficit na comunicação, mas verbalizava de uma forma um pouco mais funcional. A outra, ela apenas apresentava ecolalia, ele falava, a criança falava, mas não falava de forma funcional, ele não se comunicava de forma funcional. Era aquela comunicação ali para ele, entende? Ele estava aqui, ó, no A, ou seja, uma criança que tem a capacidade de verbalizar, de falar, mas ela não se comunica de forma funcional. Esse que não se comunicava, por exemplo, ele tinha mais dificuldade com essa questão de pedir as coisas. Ele pegava a minha mão e me levava para onde ele queria. A outra criança, com o mesmo nível de suporte, já conseguia verbalizar o que queria. Eu quero isso. Não usava essa frase não, tá, gente? Porque é muito importante vocês entenderem que nem sempre eles vão usar uma frase inteira, não. E quando a gente estiver atuando com uma criança... Quando a gente estiver atuando com uma criança com autismo, com dificuldade de comunicação, é muito importante também a gente não ficar usando palavras grandes, frases, aliás, né? Frases grandes para tentar se comunicar com essa criança. Vamos supor, o que eu fazia com esse menino que conduzia minha mão até a garrafa de água dele, por exemplo? Eu pegava, mostrava a garrafa e falava, água, água. O objetivo é que ele repita o que eu estou falando. A porta, por exemplo, ele tinha o hábito de querer empurrar a porta. Nesse caso, eu ensinei a bater.
ele aprendeu a bater. Mas a gente poderia, dependendo da situação, a gente poderia ensinar para ele, abre. Ele poderia estar pedindo para abrir. Então, é importante, isso aí tem a ver com a ecolalia também. Mas só que nesse caso, é o ecolalia funcional. Ele está repetindo o que a gente falou com intenção comunicativa. Né? Porque existe a questão da ecolalia tardia, que é importante a gente ressaltar isso também. O meu filho fala umas coisas sem sentido, que não tem nada a ver. Acho que alguém até falou alguma coisa assim. Às vezes ele viu um desenho, ele ouviu uma palavra, ele ouviu qualquer lugar. E ele vai repetindo. Ele repete sem comunicação, sem sentido, né? Na verdade, sem sentido comunicativo, vai falando. E às vezes a ecolalia, ela vem como uma questão de autorregulação. A criança, ela vai repetindo aquilo ali como uma forma, às vezes, até de se acalmar, de se autorregular. E aí, com o tempo, com a terapia, com todas as questões necessárias, trabalho com fono, com tudo, a gente vai reduzindo esse nível de ecolalia e trazendo a criança para uma comunicação mais funcional. Não é, Renata? Eu vi que é isso mesmo. Lê Cunha-Teia perguntou, por que os sintomas em meninas são diferentes nos meninos? Então, o que acontece? Na menina, a gente tem dois extremos de comportamento. Ou ela tem um transtorno do espectro autista com comprometimento muito grave, ou ela tem um comprometimento normalmente mais leve. Por isso que muitos artigos dizem que o diagnóstico nas meninas é mais tardio. Né? Geralmente por quê? No Brasil, o que eu posso falar no Brasil? A gente tem uma sociedade muito machista. E a mulher que tem um transtorno do espectro autista, a menina que tem um transtorno leve, ela vai, qual o perfil dela clínico? É uma pessoa que vai ter uma dificuldade na interação, na comunicação, mas vai ser uma comunicação melhor, né? Ela vai conseguir se comunicar de alguma forma, mas vai ser uma pessoa muito mais passiva, geralmente, uma mulher mais reservada, introspectiva, tímida, mais caseira. Então, numa sociedade machista que a gente vive, muitas vezes é a mulher ideal, mas é a mulher que sofre com as suas dificuldades, que na literatura, né, descreve muito em alguns estudos, que geralmente evolui com depressão, com transtorno de ansiedade, porque não consegue explicar, né, os seus déficits, nem entender a que condição ela possui, tá? Então, muitas vezes é mais difícil, meninos, a gente fazer diagnósticos em meninas do que meninos, porque os sintomas são muito leves e elas tendem a suprimir até a estereotipia, muitas vezes elas escondem os braços, às vezes elas vão para o banheiro fazer movimentos repetitivos, né? Elas conseguem camuflar melhor as características clínicas, principalmente se for um adulto jovem ou uma adolescente, né? Porque ela entende que aquele comportamento está fora do padrão habitual. Mas é nesse sentido, então, que se torna mais difícil o diagnóstico clínico em meninas. Tem até um termo, né, que acho que se chama masking, sei lá, que eu não falo inglês, gente. Mas é o mascarar, né, que as meninas, elas mascaram com muito mais facilidade as suas questões ali do que os meninos. Então, realmente, o diagnóstico em meninas, ele fica muito mais difícil de acontecer exatamente porque elas conseguem mascarar, camuflar, como a Renata falou. Então, fica mais difícil de conseguir chegar ali onde a gente necessita. Uma pessoa, Cris Armédio, perguntou qual o nome da fono e da clínica. A clínica é Mundo Teia, que fica na Vila Laura, e o nome da fono é Débora. Eu esqueci o sobrenome dela, me desculpa, Débora. Apareça aqui. Ela é ótima, tá, gente? Tem mais perguntas aqui. Uma coisa que a Renata falou sobre essa questão da hipo e da hipersensibilidade, é importante também ressaltar a questão de texturas, que a Renata falou, isso inclusive roupas. Tem muita criança autista que vai preferir ficar pelada, tá, gente? Que vai querer ficar em casa sem roupa nenhuma, porque às vezes o tecido incomoda, às vezes uma etiqueta incomoda. Coisinhas pequenininhas podem gerar um incômodo muito grande numa criança, por exemplo, que tem hipersensibilidade sensorial. Mas acontece também, como a Renata falou, da hipo, inclusive relacionada à dor. Existem crianças com autismo que não sentem dor no mesmo nível
que outras pessoas, certo? Então você pode dizer, nossa, meu filho bateu a cabeça e parece que não aconteceu nada e não sei o quê. Isso realmente pode acontecer. Chorou. Nem chorou, né? Nem, parece que nem sentiu, né? Parece que nem sentiu. Essa a minha Deli Aguiar, a minha fala muito a terceira pessoa esquecendo da primeira. Isso também é muito comum, né? A gente vê os autistas falando, eles falam normalmente o próprio nome, né? Falando deles, assim, o fulaninho. Mas isso também pode ser trabalhado, né? Essa questão do falar em terceira pessoa, tudo isso pode ser trabalhado através de terapia para ajudar essa criança a ter uma comunicação mais funcional. Isso mesmo. Aqui, ó, caminho meus pacientes com muita segurança para a doutora Renata. Doutora, o que leva uma criança autista a ter ecolalia? Gente, a ecolalia faz parte dos critérios clínicos. É um comportamento, um padrão repetitivo de comportamento. Como a criança tem dificuldade de se comunicar, gente, muitas vezes a ecolalia é uma maneira de se comunicar. Então, eu não sei dizer oi, bom dia, boa tarde. Eu, por exemplo, às vezes a criança chega no meu consultório, ela fala um termo lá, o nome de um desenho. E aí eu não estou entendendo qual é o contexto, porque eu não vivencio a realidade. Aí a mãe interpela e fala, não, doutora, ele está falando com a senhora, porque ele não sabe dizer bom dia, boa tarde. Ele fala o desenho que ele gosta. Então, às vezes, a ecolalia é uma forma de se comunicar. Como eu não sei me comunicar, dizendo bom dia, boa tarde, tudo bem, sim ou não, eu, de repente, utilizo vocábulos que são do meu agrado para tentar chamar a atenção, para se comunicar. Então, a ecolalia faz parte do critério clínico e muitas vezes é uma forma de comunicação muito primária, muito pouco efetiva para chamar o outro, né? Por isso que a gente avalia também muito essa interação social entre pares da mesma idade, porque a gente vê realmente o que se espera numa criança que tem um comportamento típico e quanto de atraso de déficit a gente vê numa criança que tem o transtorno do espectro autista. A ecolalia, ela é uma estereotipia, né? Na verdade, ela é um tipo de estereotipia. Estereotipia é aquilo que a Renata falou. Por exemplo, o correr em volta de si, o balançar, o movimento de flapping, né? Que é o balançar, movimentar ali as mãos. Eu tenho um paciente, por exemplo, que ele tem muito hábito aqui, ó. Ele estala muitos dedos, aí ele bota a mão na boca. Isso também é uma estereotipia. E se encaixa dentro dos critérios quando a Renata falou dos padrões comportamentais repetitivos. Né? Porque a ecolalia é isso, é uma repetição. E é uma repetição, nesse caso, é uma repetição vocal. Estou perguntando aqui, a ansiedade e a dermatite estão associadas ao TEA? O transtorno de ansiedade pode ser uma comorbidade associada ao autismo, tá? Dermatite, muitas vezes, ela está relacionada com o próprio sistema imunológico, com o sistema emocional, com a parte emocional. Você tem muita coisa que está relacionada com dermatite, não nada muito específico, mas a ansiedade, a transtorno de ansiedade é uma comorbidade que pode estar presente, né, no TEA, em torno, dependendo do estudo, de 47% a 56% você pode ter. Principalmente na fase da adolescência, né, em pacientes que têm autismo leve, meninas, adultos jovens e adultas também, né, tanto ansiedade quanto depressão. A Rose falou aqui, não tem interesse em fazer nenhuma atividade, rejeita. Então, assim, nenhuma atividade é muito amplo para a gente entender aqui, né? Porque o que seria essa nenhuma atividade? Seria nenhuma atividade sugerida dentro da clínica, como intervenção? Seria nenhuma atividade em casa, nenhuma atividade na escola? O que seria esse nenhuma atividade, Rose? O que essa criança rejeita? São as atividades mesmo de intervenção terapêutica? Quando ali é algo sugerido para ela, ela acaba apresentando comportamento de fuga. Explica um pouquinho para a gente, que aí fica mais fácil a gente conseguir te orientar. Mas dependendo, vamos supor que seja uma questão terapêutica que você está trazendo. Existe dentro da aba uma técnica que nós utilizamos chamada de avaliação de preferências. A gente faz a avaliação com a criança para identificar quais são as preferências dessa criança. Seja essas preferências brincadeiras, comidas, objetos, o que a criança gosta, o que atrai a atenção dela. E muitas vezes, com base nessa avaliação de preferências, lógico que isso depende muito do nível de suporte, de entendimento de cada criança. Nem toda criança você vai conseguir fazer de uma forma muito eficaz essa avaliação. Mas quando é necessário, o que a gente pode fazer? Utilizar como um reforçador, para que a gente consiga
consiga trabalhar com aquela criança. Ou seja, ele não quer fazer o dever de casa, um exemplo, mas adora ficar no celular. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar o celular como um reforçador. Gente, eu quero deixar isso muito claro, é usar como reforçador. O que é um reforçador? É o que você usa ali naquele momento. Você não vai deixar a criança 24 horas por dia naquilo ali, senão perde o efeito. Se a criança fica já no celular a hora que ela quer, eu estou usando aqui celular, mas pode ser qualquer outra coisa, tá? Se ela brinca com aquele brinquedo preferido, a hora que ela quer, se ela tem acesso àquele alimento a hora que ela quer, então já não funciona como reforçador, perdeu o efeito em si. Tem que ser algo mesmo que venha para auxiliar. Ou seja, fulaninho, você quer usar o telefone ou comer determinada, né? Aquele determinado alimento, aquele docinho ali que você não come com tanta frequência. Quando você terminar a sua atividade, você vai ter acesso a isso aqui. E é sempre importante, a gente estava até falando ontem sobre essa questão do reforço, né, Renata? A importância de reforçar os comportamentos adequados. Como é que pode vir esse reforço, Milena? É sempre a partir de algo tangível? Não. O reforço pode ser social. Um abraço, um sorriso. Parabéns, muito bem, você conseguiu. Isso é uma forma de reforçar o comportamento que a gente espera que ocorra com mais frequência. E é muito importante, eu sempre falo isso, gente, é muito mais importante você reforçar o comportamento adequado do que você ficar focado naquilo que a criança não fez. Entende? A criança não fez o dever de casa. E aí a gente vai lá e cai matando quando a criança não fez o dever, a criança não fez isso, não fez aquilo, não sei o que lá. Mas quando faz, é tipo assim, não fez mais que sua obrigação. Eu acho que isso vale para tudo. Então, vale muito mais a pena você, olha que legal, você fez sem que eu pedisse, por exemplo. Você fez a sua atividade, você guardou o seu sapato, você sentou quando eu te chamei. Às vezes é uma dificuldade muito grande para um pai de autista, para uma mãe de autista, conseguir que a criança sente quando chama. A criança veio, sentou, parabéns, muito bem, você sentou. Isso não quer dizer que necessariamente você sempre vai ter que dar uma comidinha, sempre vai ter que... Não. Você pode utilizar esses reforçadores em determinadas situações que você entender ou que o profissional te orientar que vai ser mais adequado. Certo? Deixa eu ver aqui, gente. Josi perguntou, a agressividade é comum no transtorno do espectro autista? Sim. A agressividade, ela é um sintoma clínico que pode ocorrer, sim, e está muito vinculada à resposta dessa criança, né? Claro que ela pode ter alguma comorbidade, tá? Cuja agressividade é o sintoma-alvo, ela pode ter um transtorno de conduta, pode ter um transtorno do opositor desafiador, que são doenças também associadas ao transtorno do espectro autista, mas é um sintoma que está muito presente, principalmente quando a criança tem dificuldade de flexibilizar seu comportamento, no controle inibitório, que é o que é mais comum, quando a criança é muito impulsiva, quando ela não consegue se comunicar dizendo o que ela quer, entendendo qual é o contexto da situação, ela acaba reagindo com agressividade, é comum sim. Sempre a gente trata a agressividade com um tratamento farmacológico? Não. Qualquer sintoma que cause muito prejuízo, a gente pensa no tratamento farmacológico, mas inicialmente a gente procura encaminhar para um tratamento não farmacológico, um tratamento terapêutico, para ver se a gente consegue modular esse comportamento, para que aí, se não houver uma resposta adequada, a gente pensa em introduzir, então, a medicação ou fazer um tratamento farmacológico. Eu acho que isso que a Renata pontuou é tão importante assim, né? Nem sempre você vai precisar de uso da medicação, porque algumas questões você pode resolver com a terapia comportamental. E quando eu falo, gente, de terapia comportamental, não estou falando puxando sardinha para psicologia, não, tá? Porque é muito importante entender o seguinte, a Renata pontuou, uma das características, né, do autismo é o déficit na comunicação. Então, algumas crianças, isso não só no autismo, mas em outras questões também. Mas como foco aqui é autismo, vamos manter aqui. Vamos supor, a criança ela não consegue se comunicar de forma funcional, ou seja, ela não sabe pedir aquilo que ela quer, aquilo que ela precisa. Ela não sabe, por exemplo, se comunicar, expressar para você que algo em torno dela está incomodando.
tá trazendo para ela uma sobrecarga sensorial. Pode ser ali uma roupa que está incomodando, que está apertada, pode ser o ambiente que está causando uma sobrecarga sensorial, uma luz, algo que pode estar incomodando essa criança. E às vezes ela não vai saber se comunicar de uma forma assertiva, e às vezes o caminho utilizado é a agressividade. A criança às vezes vai para cima, algo que você faz assim mínimo, sabe? Que você faz e irrita a criança. Como ela não sabe, algumas, né, tá, gente? Como às vezes ela não sabe simplesmente dizer não, eu não quero, ou sai de perto, ou seja lá o que for, ela vai te empurrar, ela vai te bater, ela vai te morder. E existem também os comportamentos de autoagressão, né? Existem algumas crianças que não só agridem. Mas assim, vamos deixar uma coisa bem clara, tá, gente? Que a gente não tá aqui dizendo que todo autista vai agredir. Não. Não é todo autista que vai ter esse comportamento de agredir. É o que a Renata falou. É importante avaliar se não existe uma comorbidade, se existe algo aí por trás que possa estar trazendo esse comportamento mais agressivo, se não é uma questão da falha de comunicação. E aí, o que a gente vai fazer? Entrar com esse suporte, com apoio multidisciplinar, com suporte fonoaudiológico, para que essa criança consiga desenvolver uma comunicação social mais funcional, né? E mais coisas. Menina Sophie fez uma pergunta que eu achei bem interessante, tá? Qual a relevância e a importância dos exames como ressonância, já que o diagnóstico é clínico? A gente tem algumas indicações bem expressas quando a gente tem ultrassom do espectro autista. Se a gente tem uma criança, por exemplo, com uma cabeça grande, chama de macrocefalia, tá? Então, o perímetro cefálico, o tamanho da cabeça é muito grande, a gente tem indicação de pedir ressonância de crânio. Quando a criança tem uma cabeça pequena, também microcefalia seria outra indicação. Quando a criança tem epilepsia e autismo, indicação de ressonância de crânio. Quando no exame neurológico a gente observa que essa criança tem um déficit de força, tem um rosto diferente, parece um autismo sindrômico, então eu peço exame de imagem, sim, para me certificar se não tem nenhuma malformação cerebral. E também quando a criança tem algumas alterações dermatológicas, específicas, manchas, ou túberes, né, no rosto e tal, eu também posso pedir ressonância de crânio para afastar uma comorbidade associada ao transtorno do espectro autista. Tem muita coisa aqui que o pessoal quer saber. Tem gente também perguntando sobre TDAH. Isso. O TDAH e o autismo estão associados. O TDAH é uma comorbidade muito frequente, depende do estudo. Vai variar de 28% a 44% de associação, né? Sim, torna mais difícil o tratamento, sim, porque o TDAH, ele tem a questão, ele pode ser TDAH, só para a gente esclarecer aqui, é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno neurobiológico, né, por deficiência de determinados neurotransmissores no sistema nervoso central. A gente tem 3 tipos, tá? O predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo impossível combinado, que seria aquele indivíduo que tem tanto a desatenção quanto a hiperatividade. E, claro, ele associado torna o tratamento um pouco mais difícil, né? Muitas vezes a gente precisa medicar, fazer um tratamento farmacológico, não só não farmacológico, mas vai depender de caso a caso. A Débora, a fono, que eu falei para vocês, ela falou aqui, ó, boa tarde, meninas. A avaliação é de extrema importância. Algumas vezes é a relação com os alimentos, junto ao desajuste sensorial. Aí traz a seletividade. Na Munduteia, trabalhamos respeitando o indivíduo. A Rose falou aqui, antes o meu filho só comia pirão de feijão, agora não come mais nenhuma comida. Aqui, quem está falando também, a existência e o mundo que me define. Infelizmente, não vemos falar do autismo em adultos. Hoje, depois do diagnóstico do meu filho, me descobri autista. Será que é fácil hoje conseguir o diagnóstico? Já sou funcional. Acho que ela dizer, né, que ela é funcional. Será que ela ainda consegue esse diagnóstico mesmo sendo adulta, Renata? Sim. A gente tem os CAPSs, eles adultos, eles têm profissionais, né, qualificados como os psiquiatras que podem avaliar, sim, e dar o diagnóstico. Tem neuros também, adultos neuroclínicos, né, nos hospitais, os hospitais públicos também que podem auxiliar no diagnóstico. Então, sim. E é muito interessante.
Pode falar. É claro. Uma coisa que eu quero pontuar. Uma coisa que eu quero pontuar, gente. Saiu um artigo agora muito novo dizendo justamente disso, do potencial genético, né, que há justamente do autismo dentro do núcleo familiar. Então, tem um artigo super novo que ele comenta que, por exemplo, pais que têm um transtorno do espectro autista, às vezes podem ter 80% de chance de ter filhos com transtorno do espectro. Isso quer dizer qual é o potencial genético disso, né? Porque o autismo ele é um transtorno eminentemente genético, tá? Nem sempre a gente consegue encontrar qual gene que gerou aquele comportamento, mas então o indivíduo tem por base uma alteração genética que de alguma forma o ambiente acaba proporcionando, né, essa expressão desse gene, e aí o indivíduo começa a apresentar características clínicas, tá? Nem sempre é um gene, a gente fala de heterogeneidade genética no transtorno, ou seja, às vezes são muitos genes que vão explicar que aquele indivíduo tem um transtorno do espectro autista. Então é muito complicado isso, né? Mas que há justamente um potencial muito grande e aumenta a probabilidade quando você tem um dos pais portadores do transtorno do espectro autista, você tem um filho também com um transtorno do espectro autista. E eu acho que tem acontecido muito, né, Renata? Os pais, através do diagnóstico dos filhos, eles começarem a se reconhecer. Porque na nossa época, né, voltando um pouquinho, a gente não falava de autismo como se fala hoje. Embora a nomenclatura, o termo autista, não seja algo novo, é muito mais antigo do que as pessoas imaginam, né? Mas, assim, falar mesmo, trazendo o entendimento do que é, porque antes o autismo ele era entendido como, digamos assim, um subtipo da esquizofrenia. Né? Há muito tempo ele era entendido como subtipo da esquizofrenia. E agora que a gente está avançando em estudos, em pesquisa, em conhecimento, então algumas pessoas pensam, mas na minha época não tinha nada disso. Claro que tinha, gente, só que tinha outro nome. Né? As pessoas davam outro nome como uma coisa bem simples, né? Que eu vou ser bem direta aqui. É doido, é louco, é maluco, é qualquer coisa. Mas sempre existiu, sempre esteve lá. Hoje, por que tem um número maior de diagnósticos? Os profissionais, obviamente, hoje têm muito mais informação, estão muito mais capacitados a identificar esses sinais de forma precoce e fazer essa identificação do transtorno. Não é isso, Renata? Não é que tal também, né? Oi? E, Milena, houve um aumento da prevalência real. Então, a gente tem um centro chamado CDC, que é um centro de controle de doenças dos Estados Unidos, que a gente utiliza como base para a maioria dos transtornos. Então, hoje, por exemplo, o CDC dos Estados Unidos, ele publicou que hoje a prevalência é de 1 para 36 crianças, né? Nos Estados Unidos, crianças de 8 anos de idade que possuem transtorno do espectro autista. Então, realmente há um aumento da prevalência. Por isso que há também uma motivação científica mundial para tentar entender por que esse aumento da prevalência, que fatores de risco a gente pode atuar de forma mais intensiva para evitar que aquele indivíduo desenvolva, né, as características clínicas durante o seu desenvolvimento, durante a sua evolução. Então, está uma corrida contra o tempo, né, de forma mundial, a ciência em si, para tentar diminuir essa prevalência. Porque não existe uma causa única, né? O transtorno do espectro autista, o transtorno do espectro autista é de origem multifatorial, incluindo questões ambientais, como gestação, né, algumas complicações, uso de determinadas medicações durante a gravidez, idade dos pais também são considerados como fatores. E a questão da genética toda aí que a Renata já pontuou recentemente, eu até falei com vocês na live passada, que eu li uma matéria que é uma coisa bem simples ainda, não existem estudos ainda mais aprofundados, mas parece existir algum componente no esperma do pai que pode ter aí alguma influência nessa questão do autismo. Deixa eu ver aqui. O trabalho da doutora Renata é lindo, diagnosticou Pedro Inácio. Pedro Inácio é uma dessas crianças, tá, gente? Que eu era T, Renata, não sabe, né? Mas eu era T de Pedro Inácio. Aos 2 anos e 9 meses. E graças a ela começamos a tratar pelo ABA e foi só evolução. Obrigada, meus anjos de luz, minha gratidão a vocês. Um beijo, Carla. Aqui, ó, a Vera Lúcia falou, só quer comer hambúrguer e só anda caindo. Aí são duas questões que precisam ser tratadas, né? Ele precisa ser avaliado, não sei se já está ou não, mas precisa ser avaliado por uma fisioterapeuta nessa questão aí da psicomotricidade dele, essa questão alimentar também.
precisa de um profissional especializado, né? Eu não sei se E a já tem avaliação um neurológica também, diagnóstico. para ver se tem algum déficit de força, estar indicado algum exame de imagem, né? Aí Ótimo. tem que avaliar. Sou grata à doutora Renata, fui em várias clínicas em Salvador, não me deu diagnóstico do meu filho. Gratidão. É mais fácil diagnosticar um adulto ou uma criança com autismo? Vai depender muito, muito da experiência, né, de cada profissional, do quanto ele pontua clinicamente. Se você tem uma criança, por exemplo, nível 3 de suporte, nas mães, os próprios pacientes autistas vão identificar aquela criança, né? Você não vai precisar, à primeira vista, né? Você vai perceber que é. O adulto, geralmente, quando ele busca o diagnóstico, ele já entende que ele tem os déficits, ele geralmente, inconscientemente, às vezes conscientemente, tenta camuflar isso. Então, eu diria que é mais difícil, né? Nesse sentido, diagnosticar adultos com autismo do que crianças, sim. Eu estalo os dedos o tempo todo. Pode ser estereotipia, pode ser ansiedade também, né? Isso. O meu deu para ranger os dentes. É normal? Aí a gente tem que avaliar, né, Milena? É um sintoma muito isolado, que pode É ocorrer em uma pessoas coisa que também que não é têm isso o que a transtorno do Renata, espectro autista. é uma coisa que a Renata falou sobre essa questão da questão da criança, por exemplo, né? Que anda caindo. Ela falou da importância de fazer essa avaliação neurológica. É muito importante, acho que para qualquer circunstância, existe uma coisa que a gente chama de diagnóstico diferencial. Né? A gente fazer essa diferenciação, porque alguns diagnósticos, algumas, não é doença, porque autismo não é doença, mas alguns diagnósticos, eles apresentam sintomatologia muito semelhante. Então, é importante o que seria esse diagnóstico diferencial? É a exclusão de outras questões, né? Você excluir ali determinadas clínicas. Outras condições, por exemplo, existem questões que ela pode identificar no exame neurológico, por exemplo, e aí, né, ter a intervenção necessária, e não necessariamente isso quer dizer que a criança é autista, porque apresenta uma ou outra característica, um ou outro critério, entende? Qual é a relevância? Ela já respondeu isso, qual a relevância da importância? Comer compulsivamente é um dos sintomas do autismo? Comer compulsivamente é um sintoma muito variável, né, gente? Às vezes a ansiedade pode gerar, né, um comportamento compulsivo de alguma forma, ansiedade, né? Utilização de algumas medicações que a gente pode utilizar para o transtorno podem aumentar o apetite, a criança ficar mais compulsiva. Ela não está, comer compulsivamente não está dentro dos critérios clínicos do DSM-5 para o transtorno do espectro autista, se essa foi a sua pergunta, tá? Mas, geralmente é derivada de alguma inadequação, né, comportamental dessa criança, tá? Que pode estar muito relacionada com a ansiedade e com a dificuldade de encontrar uma estratégia para lidar com aquilo que está gerando, né, essa dificuldade e essa frustração. Sim. Certo, aqui ó, já fala que o filho foi diagnosticado com TEA, que é transtorno alimentar, né? Tem alguém que lhe perguntou para mim, ou para você, perguntou, né, qual a melhor alternativa para o TOD, melhor tratamento para o TOD? É a terapia comportamental, né? Que ela falou assim, para quem não tem acesso à aba, terapia comportamental, porque a intenção é justamente essa, trabalhar os comportamentos inadequados, os comportamentos disruptivos. E isso vale também para a questão da agressividade, que alguém perguntou, né? Qual seria o profissional mais adequado para trabalhar essa questão? Também seria com a terapia comportamental. Fica agressivo, o autista não verbal, que é inflexível e fica agressivo nesses momentos, que é frustrado. Pode ser considerado uma criança agressiva? Peraí, deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Autista não verbal, que é inflexível e fica agressivo nesses momentos que é frustrado. Pode ser considerado uma criança agressiva, porque a agressividade dele geralmente está condicionada à frustração. Mas normalmente acontece, né? Uma criança, às vezes, ela tem esse baixo limiar à frustração, como a Renata estava falando,
E como ela às vezes não tem um controle inibitório, como a Renata pontuou também, ela não tem essa noção de como lidar, pode acontecer dela apresentar um comportamento agressivo. Tem crianças que, foi frustrada, vai se jogar no chão, vai chorar, mas cada criança vai reagir de uma forma diferente. A pergunta dela é se por a criança apresentar agressividade apenas quando foi frustrada, se você ou eu, né? Consideramos que essa criança pode ser considerada uma criança agressiva. A agressividade é um sintoma, gente, de várias coisas, de várias satisfações. Principalmente quando a criança tem uma dificuldade de comunicação, ela acaba sendo mais impulsiva, respondendo de forma corporal, né? E às vezes a criança não tem nenhum tipo de transtorno e ela reage de forma agressiva, né? Então É uma dificuldade de lidar com as próprias emoções, né? É um sintoma de uma insatisfação e uma dificuldade de comunicação e de controle inibitório que pode ocorrer em vários momentos. Não E é acho nada que é muito importante também entender o que é agressividade, porque assim, o que é agressividade para você pode não ser para mim, né? Para você, eu falar um pouco mais alto pode ser agressivo. Para você, não. Para você só vai ser, para mim, talvez, se você me der um tapa, aí eu considero como agressividade. Então, assim, essa questão da agressividade, quando a criança ela não está conseguindo lidar com a frustração, é essa falha, essa deficiência na questão do lidar com as emoções. Então, é importante trabalhar essa questão emocional, reconhecimento dessas emoções também, para ensinar essa criança uma forma mais funcional. A criança tem o direito de se sentir irritada, a criança tem o direito de ficar triste, a criança tem o direito de chorar, a criança tem o direito de sentir, né? A questão é o que eu faço com o que eu estou sentindo. Então, é importante analisar. Lembra da análise funcional que eu falei para vocês antes? Ele foi frustrado por quê? Aconteceu determinada coisa, ele foi frustrado. A reação dele é se tornar agressivo. Qual é a consequência disso quando ele se torna agressivo? Ele tem o que ele quer, ele fica de castigo. O que acontece? Ele é punido? Não estou dizendo que é para punir, não, tá, gente? Não estou dizendo que é para punir, não. É importante fazer essa análise para entender o que eu posso fazer nessa situação que meu filho tende a se tornar mais agressivo. Certo? Gente, a gente já está aqui há um tempão, né? Pelo que eu estou vendo, já mais de 1 hora aqui. A Letícia... Tem uma pergunta interessante, viu? Qual a diferença do cérebro de uma pessoa que é autista e uma pessoa que não é autista? Existe uma diferença, sim. Os estudos mais novos dizem que há uma sinapsitogênese, uma inadequada, ou seja, sinapses que são as comunicações entre os neurônios, elas ocorrem de forma inadequada. Então, muitas vezes, a microestrutura, o que você não consegue ver, mas de forma muito pequenininha lá, o neurônio não está no lugar que deveria estar. Então, as sinapses não vão ocorrer de forma adequada, então os impulsos passam, mas as habilidades elas não vão ocorrer da forma que a gente esperaria, né? Para a gente saber disso, a gente precisa de uma ressonância que se chama funcional. Ela não é uma ressonância normal, ela só tem grandes centros, mas a partir de estudos com ressonância funcional, a gente verifica que há uma inadequação, né, de migração de neurônio de forma muito pequenininha, e essas sinapses não ocorrem de forma adequada. Então, seria uma doença, uma síndrome que leva a uma alteração das sinapses e que culmina justamente nos déficits, né, de habilidades. Então, é diferente. Deixa eu só pontuar uma coisa aqui com vocês. A Letícia, que é a dona da Clínica Mundo Terra, ela estava aqui acompanhando e ela, às vezes, entra aqui, né, para poder finalizar junto com a gente. Só que ela pediu para informar que ela não vai poder entrar para agradecer, porque o filho dela, a Letícia, também é mãe atípica, e o filho dela entrou em crise. Ela pediu, inclusive, para avisar para vocês que é por isso que ela não vai poder participar com a gente, mas ela agradece, né, a participação de todos vocês, o carinho e a confiança. Tem uma pergunta aqui, Renata. Boa tarde. Quais perguntas seriam significativas para fazer ao corpo escolar e levar para a consulta com a neuro? Ele deveria perguntar na escola e levar para você. Zaine, né? Zaine, se você nota que seu filho tem algum déficit na comunicação, na interação, você pode pedir um relatório, né?
para a escola, que ela descreva como é que funciona o desempenho social, o desempenho acadêmico dessa criança, e aí você leva para o neuro que a gente lê, e se tiver alguma dúvida e a escola estiver disponível, a gente pode entrar em contato e perguntar coisas mais específicas, né? Teria um relatório explicando o que ela nota, se tem algum comportamento que ela acha estranho para a idade, e aí ela pontuasse um relatório, facilita muito. Eu vou fazer só mais uma pergunta aqui, porque eu acho que senão a gente vai passar a tarde inteira aqui, porque é uma temática que vai, que rende, né? Que tem muito assunto. A pergunta é da Luíne. A partir de que idade pode-se fazer o diagnóstico de TDAH em criança com TEA? TDAH é um diagnóstico que se preconiza que seja dado a partir de 4 anos de idade, tá? Então, a partir de 4 ou 5 anos, a gente pode identificar, né, o TDAH com comorbidade, nós somos do espectro autista, né? Outra coisa, não é toda criança que tem autismo e é hiperativa ou agitada, ela vai ter TDAH, gente. Se é uma criança que tem um diagnóstico muito tardio, que não passou por terapia, é muito precoce dizer que essa criança que não teve oportunidade de melhorar suas habilidades já tem uma comorbidade associada. Eu, particularmente, encaminho para a terapia, a gente já vê como funciona essa resposta, para dizer que tem uma outra comorbidade associada, outro transtorno associado. Então, eu tenho um pouco mais de cautela nesse sentido. Então, vai depender. Se é uma criança que já está em acompanhamento terapêutico, começou a evoluir com uma agitação psicomotora, que está prejudicando uma desatenção, que está dificultando a melhora dele, tanto acadêmica quanto nas terapias, a gente pode pensar, assim, numa comorbidade como TDAH associado ao TEA. Certo. Não tem mais nenhuma pergunta aqui, e a gente já, né, foi longe. Eu queria muito te agradecer, Renata, por topar, né, fazer essa live com a gente, levando informação para as pessoas, compartilhando conhecimento, porque eu acho que isso é essencial, compartilhar conhecimento, levar isso para o público, levar isso para os pais, para os profissionais que às vezes têm muitas dúvidas, muitas dificuldades, quando encaminhar, quando buscar ajuda, alguns sintomas, né, essa questão mesmo de quando perceber que já está na hora de buscar um profissional para identificar que se o que está acontecendo com o meu filho, com o meu amigo, seja lá o que for, meu sobrinho, está dentro do considerado normal ou se já é hora da gente buscar uma intervenção. Como foi falado, né, na live anterior, não é necessário fechar o diagnóstico, né, Renata? Acho que é muito importante pontuar isso, que não é necessário fechar o diagnóstico para que a criança ela tenha acesso a tratamento, né? É muito importante as pessoas terem esse conhecimento e entender isso também. Eu agradeço todo mundo que participou, que fez perguntas. A Renata atende na clínica Humaninhos, não é isso, Renata? Você quer deixar o endereço? Na clínica Humaninhos, Avenida Garibaldi. Na Garibaldi. Meu Instagram é @doutora.renataepiscopo. Gente, ainda estão pedindo aqui para você voltar a atender em Camaçari. Eu queria me desculpar porque eu não estou na minha melhor versão hoje. Eu estou um pouco doente, então eu estou aqui, não estou muito legal. Mas obrigada, gente, pelo carinho. Obrigada pela paciência de vocês estarem nos ouvindo, né, aqui até agora. Desculpa mais uma vez esses estresses aí tecnológicos que fazem parte. E vamos continuar. Vamos ter outras lives, trazendo mais informação para vocês. Sigam a doutora Renata, acompanhem o trabalho dela. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Volta a atender. Obrigada pela participação, foi ótimo. Muito boa troca. Fiquem com Deus. Obrigada, Carla. Obrigada. Elevado o nível de conhecimento, parabéns, foi perfeito, vocês são feras. Obrigada, muito esclarecedor. E perguntaram se a gente vai deixar a live salva. Sim, ela vai ficar salva, só que ela vai estar lá Ela vai estar lá, não, né? Ela vai estar aqui no perfil da Clínica Mundo TEA. Tá bom, gente? Beijo. Tchau. Tchau.